Eu arrisco dizer que o futuro da área de recursos humanos significa ela saber gerar, criar experiências. Talentismo é o novo capitalismo. Eu pergunto para você, de bate-pronto, pode chutar, pode errar, o que você acha que isso quer dizer? O que ele está dizendo aqui tem a ver com tudo isso, e ele foi um pouco mais específico na fala dele, que ele diz o seguinte: talento é a capacidade humana de criar coisas, realizar coisas. Segundo ele, esse é o grande fator que vai mover, já está movendo a economia daqui para frente. E aí a pergunta que eu gostaria de fazer é: você acha que a maior parte das pessoas sabe o que ela sabe realizar? O fato é que a gente vai passar por um grande trajeto, eu diria uma jornada de autoconhecimento e ajudar as pessoas a entenderem o que elas são capazes de realizar. Porque é isso que vai trazer valor. A gente acredita que se uma organização souber projetar contextos para gerar experiência, o talento da pessoa aflora. Então, diria que uma boa característica de um profissional da área de recursos humanos é essa capacidade de explorar, né, novos territórios, experimentar novas possibilidades. Então, tudo começou com o tal do departamento pessoal, ou seja, precisava processar a coisa da conta de pagar as pessoas, né? E também de lidar com uma relação até jurídica, vamos assim dizer. Depois veio a onda do RH estratégico, surgiu o tal do DHO, e aí a gente falava muito de investir em novas formas de recrutamento e seleção, design organizacional no sentido de estrutura, modelo de remuneração, comunicação interna. Quem é da área de recursos humanos aqui? Eu comecei a perceber que a principal referência é um indivíduo chamado Dave Urich. Eu falei assim, não é possível que só tenha uma referência. E era. Quando a gente olha para o modelo do RH estratégico, ele era o figurão que sempre modelava, né, as estratégias de recursos humanos aqui no Brasil. E aí eu me tornei sócio depois de uma consultoria, a Denise conhece bem, o Marco Ornelas. E quando eu me tornei sócio do Ornelas, a gente definiu uma missão. Falei assim, a gente precisa se reinventar. Daí a gente começou a pesquisar muita coisa, a gente percebeu que o métier de RH, em especial no Brasil, é muito, muito fechado e muito, muito resistente. Enfim, mas só para contextualizar que isso aqui surgiu muito do modelo do Dave Urich, e depois veio a ideia de gestão de talentos, né? E muitas empresas procurando gestão por competência, gestão da performance, gestão do clima, planejamento de sucessão, e eu confesso que eu nunca vi nenhum case de muito, muito sucesso nessas questões. Pergunta, né? O que vem depois? Para nós, o RH deixa de ser um gestor de processo a partir de agora, e ele passa a ser um designer de experiências. O RH, como designer de experiências, ele tem algumas funções novas, né? Que é a própria gestão da experiência, nós estamos descobrindo como é que faz isso. A gestão da cultura. O RH como um serviço para a organização e os colaboradores, e o papel é conector de pessoas e negócio. E aí surge um bicho estranho. Este aqui é o Airbnb, e este aqui é o nome da área de recursos humanos do Airbnb. Em 2015, surgiu essa área. Ninguém entendia muito bem como é que uma área de recursos humanos tinha embaixo tecnologia, marketing, facilities, uma série de responsabilidades. Fato é, eles entregam a experiência do colaborador. O que é esse troço, então, né, de Employee Experience? Essa pesquisa saiu ontem do forno. Para nós, Employee Experience é a percepção acumulada de todas as interações do colaborador com os componentes que estruturam o ambiente de trabalho. Fato. Se você não consegue colocar o seu pendrive para transferir um arquivo para alguém que é muito importante, aquilo imprime uma experiência. Se o ambiente físico, por exemplo, é um ambiente que não te dá o mínimo de satisfação ou te ajuda a desempenhar melhor, é experiência. Se numa reunião ela é improdutiva, é experiência. Se o seu gestor imediato ele tem um estilo de liderança que ele é muito diretivo, é experiência. Tudo isso. Então, nós estamos falando de um ambiente muito complexo. Cliente da Livor, projeto que nos encomendou o seguinte: eu quero oferecer uma experiência Disney nos postos de gasolina. Mas eles queriam melhorar a experiência do cliente. Para melhorar a experiência do cliente, o que a gente fez? A gente foi viver a vida do frentista. Desde o momento que ele saía de casa até o final da jornada de trabalho dele, como é que ele voltava para casa, em mais diversos contextos. Este era o ambiente onde ele comia. Muitos deles, e esse era o melhorzinho. E aí a reflexão que a gente fez foi assim, puxa, por que a gente não melhora a vida desse cara para que esse cara tenha uma experiência melhor e, consequentemente, ele ofereça uma experiência melhor? É da área médica, a encomenda era, queremos melhorar a experiência do paciente. E os relatos dos pacientes eram, puxa, o médico não me dá atenção, ele fica olhando para o computador, ele fica preenchendo um monte de coisa, olha a quantidade de papel que este funcionário tinha que organizar.
e a gente se fez de paciente nessa foto. Ele não estava dando atenção para a gente. O médico, a gente cronometrou. De 20 minutos, sem brincadeira, ele ficava 13 minutos preenchendo algo. E os outros 7 era algum tipo de interação. Então, o projeto foi, vamos melhorar a vida desses caras, a jornada deles, para, consequentemente, melhorar a experiência do cliente ou do paciente. Próximo. Acabou o tempo. Só uma imagem para finalizar. A gente está começando a estudar mais qual é essa relação. Então, a gente julga que, seja cliente externo ou interno, uma boa experiência do colaborador impacta diretamente a experiência do cliente interno ou do externo. A gente está vendo que, na prática, ele não só cria um ambiente mais favorável, mas ele também transforma o engajamento e o ambiente, proporcionando cada vez mais produtividade e felicidade. Então, primeiro, de onde vem tudo isso, né? A grande verdade é que quem molda a sociedade e quem molda cada vez mais como as empresas estão se direcionando são esses hábitos novos desses consumidores. Por que eu estou falando isso dentro de RH? Porque para onde o banco está apontando e para onde a empresa aponta é exatamente a sua causa de viver, que é o cliente. Então, primeiro a gente tem que saber assim, para onde está indo a tendência dessa empresa? Como é que a gente trata essas diferenças como valor? E aí que começa uma jornada diferente, que é as necessidades que impulsionam essa cultura dentro de uma jornada de interação homem-máquina, onde a velocidade toma uma proporção muito maior e a inteligência cognitiva passa a ser cada vez mais uma necessidade, e não mais só uma vantagem competitiva. Ela é necessária para você garantir não só as relações de custo, mas também os benefícios que a gente proporciona. Exemplos claros e fáceis para a gente, né? Não só no nosso dia a dia, quando a gente no Waze está vindo para cá e ele oferece a rota para a gente saindo para o trabalho, mas como também nos nossos bancos, né? Quando ele oferece um investimento, oferece um empréstimo, oferece uma transação mais simples. E onde está o valor das pessoas? Na interação homem-homem, cada vez mais existe um lugar mais importante para os sentimentos. Então, o que a gente acredita é que os sentimentos vão tomar cada vez mais uma proporção maior e que as pessoas vão se valorizar cada vez mais, as empresas e os negócios que conseguem perceber aquilo que você precisa, necessita e os seus sentimentos naquelas experiências que você vive. O banco está oferecendo uma transformação não só no âmbito, né, da estratégia, mas também proporcionando mudanças no ambiente para a gente estar com as membranas mais abertas para esse novo. Então, o primeiro princípio é que nós, como funcionários, somos consumidores. E como consumidores, a gente está vivendo um mundo de fora, uma transformação brutal, onde a gente carrega para dentro todas as nossas expectativas. E isso está sendo verificado no nosso dia a dia, que as mudanças de tecnologias acontecem de uma forma tão brutal e tão rápida, onde o indivíduo acompanha muito mais rápido a velocidade da tecnologia, só que as organizações e a produtividade nas organizações, e principalmente os governos e as políticas públicas, não acompanham essa velocidade. E as empresas até estão adotando novas políticas, né, de bring your own device, né, traga o seu próprio aparelho, né, para poder acompanhar essas velocidades, né, que a gente está vendo de tendências atuais. Só que lá no Santander a gente também está vendo que isso está afetando o engajamento do funcionário. Porque assim como ele falou, a questão do pendrive, ou a questão de outras necessidades mais micro do dia a dia, que até então a gente falava, isso não é importante. Sim, é importante, porque isso me faz mais produtivo. Então, o quanto eu consigo fazer meu dia a dia render e fazer meu dia a dia ser mais produtivo? Então, tudo aquilo que eu faço mais rápido, melhor, e o quanto eu misturo, né, as tecnologias de fora com as tecnologias de dentro, fazem a organização ser mais eficiente e muito mais produtiva. Aqui o princípio que a gente usa é simples assim, funcionário satisfeito gera clientes mais satisfeitos e, por sua vez, melhores resultados. Por trás disso, foi a necessidade que gerou a área de UX dentro do RH. Então a gente tinha um problema, o RH cada vez mais tinha uma questão que é, nunca vai existir gente suficiente para atender tanta gente dentro do RH. Então nós éramos um contingente de pessoas no RH para 50 mil pessoas, 40 e tantas mil pessoas. Outra questão era um princípio que a gente sempre adotou, que o gestor era o grande agente dessa transformação. A gente não pode substituir o gestor na gestão de pessoas e na liderança desse negócio. E a outra questão é a solução, que era o autosserviço. Então a gente sempre trabalhou a solução do autosserviço. E
Então, nossos gestores e líderes, como grandes agentes do RH, tinham que exercer um papel muito importante. Ele estava relacionado diretamente com o nosso propósito e nossa cultura, que é simples, pessoal e justo. Então, a grande questão que a gente tinha que solucionar aqui era como é que eu faço para ajudar cada vez mais a imprimir dentro da cultura do RH uma cultura de servir que potencialize essa equação. A gente queria ser digital. Para quê? Então, a gente começou a parar para pensar, para que a gente quer ser digital? Primeiro, queremos economizar? Sim. Queremos economizar tempo? Sem dúvida, são necessidades do dia a dia dos nossos funcionários. Queremos economizar, aumentar a satisfação e reduzir as dúvidas. Então a gente começou a mudar primeiro a nossa jornada e nosso primeiro desafio era sair do típico produto, né, da Apple, do Google e do nosso produto clássico, que era tudo numa tela só, super complexo. Então a gente foi lá e definiu as principais personas, a gente foi mais fundo do que só essas três, mas eram as principais personas, líderes, gestores e equipes. E a gente descobriu, com a metodologia do Double Diamond e outras metodologias mais, uma série de coisas. Primeiro que algumas coisas tinham relevâncias diferentes das outras. Por mais que você tivesse muito contato com aquele processo de RH, não necessariamente ele era o mais dolorido. Muitas vezes um processo que eu fazia 1 ou 2 vezes por ano, como por exemplo uma contratação, ele era muito dolorido. Então acho que a primeira questão era, não dependemos somente de sistema. O RH sempre é o último da fila, a gente não tem grana para investir, todo mundo tem essa realidade aqui, a gente tem que ser criativo. Então a primeira coisa que a gente fez foi começar a mexer nas coisas que não precisavam de grana. Mexer em texto e o RHZs. Primeiro, a gente saiu de 32 justificativas de ponto eletrônico para 6. Aí viu que aumentou chamado. Aí caímos para 12, baixou muito chamado, paramos por aí, ficou bom. Outra coisa, mexer o texto, abono pecuniário, olerite. O RHZs pode mudar. Mudar o texto. Por que a gente tem medo? É o jurídico que faz a gente ter medo de mudar o nosso texto? E a gente viu que, na verdade, tinha muito mais falácias, né? Muito mais receios do que na prática. Então, o que eu estou tentando mostrar para vocês é uma jornada de coisas que a gente foi fazendo, que foi transformando a experiência sem necessariamente mudar em sistema. Mas sim, a gente mudou o sistema, a gente fez parcerias. A gente projetou uma jornada e a gente está em omnicanalidade, a gente deu 2 saltos em 1 ano e meio, que a gente estava abaixo de usabilidade por perfis, trabalhamos transação e mobilidade, começamos a fazer os canais serem a mesma conversa ao mesmo tempo. Isso quer dizer o quê? Que eu começo no portal uma conversa e no mobile ela continua. E aí a gente tem outras 2 etapas pela frente que a gente está tentando antecipar cada vez mais. A gente está testando também fit cultural, inteligência artificial. A gente fez uma parceria com a TAC também para fazer pescaria, né, e contratação de outra forma, né? A gente está trabalhando também desenvolvimento de pessoas com deficiência e cada vez mais a gente está projetando coisas que é exatamente fazer com que as pessoas tenham experiências diferenciadas, que é levar o benefício para ela de um canal para outro. Então, como eu tenho 37 mil usuários aqui eu tenho 17 mil usuários já com o aplicativo, eu preciso construir redes. Então, eu preciso fazer com que eles tenham experiências positivas em diferentes lugares e com diferentes características. E são micromoments. Então, o que a gente tem trabalhado exatamente é como é que eu faço para as pessoas verem o valor de cada lugar e cada experiência. Porque nem tudo serve para tudo, né? Não adianta eu fazer um aplicativo para tudo. A árvore de decisão vai ficar gigantesca e a pessoa vai perder a vontade de utilizar o aplicativo no meio do caminho. Então, é mais importante, às vezes, você escolher, a dica que eu daria, primeiro, algo transacional, que tenha altíssima relevância. Você vai criar vínculo com o funcionário. E melhorar muito essa experiência. Porque nesse ponto de contato, você vai fazer o vínculo ser muito bom. Depois você oferece alguma coisa que tem um valor muito bom associado. E essa é a dica que eu daria para vocês. Se vocês têm um lugar por começar, a dica que eu daria é, você quer inovar? Escuta o funcionário. A melhor forma é vai escutar esse funcionário. Quem fala isso para mim todo dia são essas 2 pessoas que estão aqui da minha equipe, o André e a Michele. O André principalmente, e a Michele me ajuda todos os dias, uma equipe incrível, e eles que me provocam o tempo inteiro, e eu também provoco eles, é uma conversa diária. Então o que eu diria é, quer começar por um lugar? Vai escutar o funcionário.
É o melhor lugar. Não tem nenhum outro lugar diferente disso. E é isso.